Então, hoje eu estou fazendo um vídeo rápido, né, aqui na rua mesmo, sem muita edição. Eu quero falar um pouco mais sobre a vinda do Senhor que a gente tratou no último vídeo, sobre o último dia. Nesse vídeo eu quero esclarecer alguns pontos que eu acho importante que se analisem. Né, as pessoas costumam a dizer que a segunda carta aos Tessalonicenses ela não está falando do arrebatamento, né? Mas como a gente viu olhando em 1 Tessalonicenses, olhando para o contexto, eu vou voltar para aquele contexto que fala sobre o arrebatamento. Todo mundo concorda que aquele contexto fala sobre o arrebatamento. Mas, então tem que se somar com a carta aos 2 Tessalonicenses para se entender o contexto. Ele fala assim, né? 1 Tessalonicenses 4 e 5. Vou ler desde o verso 15, ele fala assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor pode ser entendida como a própria Escritura, né? As somas das palavras da Escritura. E ele fala: nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, preceder é o que? Passar na frente. Passar na frente daqueles que dormiram. Então, todos vai ser no mesmo momento. Ele continua: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui está falando do que? Da descida dele dos céus, ou seja, é a vinda. E nesse momento, depois de trocada a trombeta, vai se dar o que? A ressurreição. Deus é a ressurreição, e tá vindo Cristo está vindo. E ele fala: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o contexto, como a gente viu, está falando do arrebatamento. Não tem como você negar isso. Nós vamos ser transformados, ressuscitados. E ele fala isso onde? A som da trombeta, e também falando que quando Cristo descer dos céus. Então, ele dentro do mesmo contexto, ele vai mostrar alguns eventos sobre isso. Ele fala assim: nós seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: consolai-vos, pois, uns com os outros com estas palavras. Então, agora ele vai dar um pequeno link para a gente linkar aqui. Uma pequena observação. Aí você tem que associar isso com o que ele falou nos versos passados. Ele fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escrevas. Então, está no mesmo contexto. Paulo está tratando sobre o arrebatamento aqui, e ele fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Tempos e épocas do quê? Do que ele acabou de falar, que foi a vinda do Senhor nos ares e a ressurreição e transformação. E o que ele fala? Pois vocês mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, ele está dizendo aqui, ele está associando esse dia, essa vinda com o dia do Senhor. Não tem como você fugir do contexto. Eu dou um conselho para vocês, quem estiver assistindo o vídeo. Quando for ler, procure não olhar os versículos e os capítulos, mas olhe corrido. Você vai ter uma melhor compreensão do contexto. E também olhe em outras bíblias, você vai ver que fica muito mais fácil. A Nova Tradução da Linguagem de Hoje, por exemplo, ela traz muito mais claro aqui. Nesse ponto, é claro. Então ele chama isso de dia do Senhor. E depois ele fala, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão. Então ele explica que mediante ao toque da última trombeta, como a gente vai ver em 1 Coríntios 15, e aqui juntando com esse contexto, os mortos serão ressuscitados, transformados, e vai ver o que? O arrebatamento. Mas primeiro vem a ressurreição e a última trombeta. Então, mas o principal que eu quero ter em mente aqui é mostrar que ele está chamando esse dia de dia do Senhor, porque ele fala: pois vocês mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão. Ou seja, eles não precisam se preocupar com datas, com épocas, porque esse dia vai vir como ladrão.
mas ele vai vir como ladrão para aqueles que não vigiam. Mas para aqueles que vigiam, eles vão saber quando o ladrão vem. Ele vai ser... Esses que não vigiam, eles vão ser pegos de surpresa. Então, o foco aqui é você botar na mente que o dia do Senhor é o dia da vinda. Pois você medita em casa sobre esse contexto. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para mostrar que quando chega em 2 Tessalonicenses, ele está mostrando a mesma coisa, mas dando mais detalhes, né? Então eu vou ler 2 Tessalonicenses, você tem que ter em mente que o dia do Senhor é o dia que eu mostrei ali, que é da vinda. Irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso muito amor de uns para com os outros vem aumentando. Tá? Então eles estavam aumentando o amor de uns para com os outros. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé. Eles estavam tendo uma fé constante. Em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então eles estavam sofrendo pelo reino de Deus. Ele continua. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então ele vai pagar em tribulação aqueles que nos atribulam, né? Aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Opa, Paulo está se incluindo nesse alívio. Então eles costumam dizer que esse dia aqui a igreja já foi arrebatada, ok? Mas então, como é que Paulo está dizendo que ele está recebendo alívio? Porque o alívio, se já tivesse sido arrebatada, ele teria recebido antes. Mas Paulo está se incluindo aqui, porque ele fala, eles receberão tribulação, a paga do Senhor, e nós, juntamente convosco, receberemos alívio. Quando? Ele fala assim, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Opa, então nós e eles, vamos receber alívio quando o Senhor se manifestar dos céus com os anjos do seu poder. Em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, quando Jesus se manifestar, nós vamos receber alívio. Então, se você disser que o arrebatamento ele é secreto e que já aconteceu nesse momento, então não tem necessidade de Paulo estar se incluído, porque ele saberia que já teria sido arrebatado. Mas não, ele está se incluído. E naquele dia, muito tempo depois que ele já tinha morrido, ele vai receber alívio naquele dia. Então eu vou pular um pouco o contexto aqui, porque eu não quero engrandecer muito o vídeo, deixar ele muito grande, muito extenso. Então Paulo está mostrando todas essas coisas aqui, e ele mesmo se inclui nisso. Então se fosse uma coisa secreta, ele não poderia se incluir. Se uma coisa que seria alívio, ele não poderia ter se incluído nisso. Então, dentro do mesmo contexto, ele continua. Vou pular para o capítulo 2, que vai dizer assim. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião... Opa, mais um ponto. Ele está falando da vinda do Senhor Jesus e da reunião. Então, a reunião vai se dar quando? No arrebatamento. Não tem como você fugir disso. Seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Não é? Então, isso é reunião. Então, ele fala... Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ar, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Opa, mais uma vez ele está associando essa vinda com dia do Senhor. Dia do Senhor em 1 Tessalonicenses a gente viu, e era justamente o dia da vinda, do arrebatamento. E ele vai dar uma condição para que esse dia aconteça. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus,
ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Então, por que ele fala? O dia do Senhor não virá sem que antes se manifeste esse iníquo. E onde é que está isso? Eu aconselho que os irmãos leiam todo o capítulo 11 e 12 de Daniel. Você somando ali o capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, mais o começo do capítulo 12, mais umas partes ali, você vai formar o contexto de Mateus 24. E você vai conseguir enxergar isso aqui. Mas o que ele está nos mostrando? Que o dia do Senhor, que é o dia que a gente viu lá, que falava do arrebatamento, não vai se manifestar antes que se manifeste o iníquo, né? Então, você tem que ter isso na mente para conseguir compreender aqui. Paulo não estava mostrando aqui que vai ser uma coisa secreta, mas que vai haver o que? Perseguição e tribulação, porque vai se levantar esse iníquo. Ele está em Apocalipse. Então essa é uma reflexão para complementar o vídeo que eu já postei. A paz de Cristo a todos.